Boa noite, vamos chegando, um prazer imenso receber vocês para essa terceira live. Nós vamos falar sobre clareamento e restaurações estéticas. Na verdade, eu não vou falar sobre o clareamento de uma forma prolongada, trazer alguns aspectos interessantes, certo? Mas sempre associando a possibilidade restauradora. Então, quando eu falo em clareamento, eu estou falando em um procedimento seguro, um procedimento que requer conhecimento, mas um procedimento que encanta os nossos pacientes. Nós conseguimos resultados incríveis sem precisar desgastar os dentes. Ao não desgastar os dentes, a reflexão da luz é muito parecida ao natural. Isso possibilita resultados bastante interessantes para o nosso paciente. E o que é melhor, de uma forma muito conservadora. Então a odontologia é conservadora. Bem, vamos pensar em volta. Então, daqui a um mês, 15 dias, sei lá, 40 dias, voltando, o clareamento é um procedimento que não necessita acionar a turbina. O fato de não precisar acionar a turbina torna mais seguro. Então, talvez na volta, a gente vai clarear para fazer procedimentos restauradores, certo? No meu dia de consultório, a gente faz o clareamento, mais ou menos um mês. Eu ganho mais ou menos um mês, certo? Para ir preparando, para ir ajustando o consultório. Talvez nós tenhamos que no início usar a turbina uma vez por turno. Então algumas adequações vão ser necessárias. Mas o clareamento, ele não necessita de nenhum tipo de acionamento de motor para poder ser realizado. Então é um procedimento seguro, um procedimento tranquilo, com resultados muito interessantes. Quando eu penso em clareamento, eu penso em melhorar a cor dos dentes, certo? É importante, nesse processo, controlar duas coisas. A primeira delas, a expectativa do nosso paciente. O paciente chega, às vezes, pensando que o dente vai ficar branco igual a parede, branco de forma demasiada. E o branco de forma demasiada, ele não é bonito, ele é artificial. Se o paciente chega no meu consultório, eu quero o dente branco igual a parede, eu não estou pronto para assumir esse paciente. Porque às vezes o mesmo paciente que acha aquilo ali bonito inicialmente, depois ele vai achar, não, o pessoal não está gostando, está me achando esquisito, estão fazendo bullying, e vai lhe condenar pelo que ele pediu. Mas o clareamento, ele gera uma expectativa alta para o nosso paciente e cabe a nós, dentistas, controlar essa expectativa, certo? É importante informar o paciente que os dentes vão clarear, mas não vão alcançar a cor homogênea branca, porque a cor homogênea branca não é o mais interessante. Sempre a cervical do dente, onde nós temos um maior volume de dentina e um menor volume de esmalte, nós vamos perceber um aspecto mais cromatizado. Esse aspecto mais cromatizado na cervical, ele é interessante. Por quê? Porque determina um degradê natural. Se o dente fica muito branco na cervical, essa informação vale para a cerâmica e vale para a resina. Se nós fazemos algo muito branco com resina ou cerâmica na cervical, a tendência é parecer que o paciente tem uma gengivite. Então é importante que a gente, na cervical, certo, tenha um pouco de croma. Então normalmente a gente usa um pigmento na cervical ao trabalhar com uma resina ou uma faceta em cerâmica. E o legal do clareamento por mais que nós tentemos deixar branca a cervical, nós não conseguimos. Aquela cervical, ela tem uma resposta inferior. Por ter um volume maior de dentina e um menor volume de esmalte, o clareamento age muito aumentando o valor do esmalte. Então, a melhor resposta do clareamento é no terço médio, onde ocorre aquele degradê natural. Então, é isso que a gente busca. Importante acompanhar a evolução do caso com uma escala de cor. Então, sempre utilizar uma escala de cor. Então, a cor inicial é essa aqui, certo? Vamos trabalhar prevendo chegar nessa cor aqui. Então, registramos cor de canino e de central e vamos, a cada sessão, avaliando e mostrando ao paciente a evolução, porque o paciente, às vezes, esquece o quanto o dente era escuro inicialmente. Então, esse acompanhamento é fundamental. Lembrem-se que a região cervical, ela tem um maior volume de dentina e por isso ela é mais cromatizada. Ela tem um aspecto mais saturado, certo? O clareamento, não se preocupe que ele vai deixar esse aspecto mais saturado. E às vezes o paciente, ele até pergunta pra gente, doutor, você não está percebendo que
o pezinho do meu dente tem uma coloração mais amarelada. Será que não dá para resolver isso? Em primeiro lugar, o dente não tem pé. Mas dá para entender que aquela região cervical é uma região que não clareia tão bem como o terço médio. Explicar isso na primeira sessão para o paciente é você colocar para ele o que é que vai acontecer, o que é natural, o que é bonito. Então vejam nessa imagem como nós temos um degradê natural. Então cervical dos dentes, aspecto mais cromatizado por apresentar mais dentina. Até o pessoal que não faz odontologia, certo? Que pode gostar do tema, percebam que a região cervical o esmalte é bem fininho, enquanto no terço médio aumenta o volume de esmalte, a dentina reduz o seu volume e ela fica mais esbranquiçada, mais luminosa. Então o terço médio tem um aspecto de valor, um efeito de esmalte. A cervical tem um efeito de dentina e a incisal pode ter um efeito de translucidez. O natural, depois de um clareamento, é termos um aspecto cromatizado na cervical, o dente vai se tornando mais claro, mantendo uma translucidez. Aliás, sobre translucidez, eu devo chamar a atenção. Se nós temos uma translucidez natural, como essa, lindo, maravilhoso. Mas às vezes quando a gente tem que reproduzir uma translucidez e tem a oportunidade de aumentar vários dentes, é melhor a gente colocar um padrão um pouquinho menor de translucidez. A não ser que o paciente tenha uma face longa e eu queira dar uma sensação de sombra na incisal, transformando o dente ou deixando o dente com aspecto de menos alongado, então aumenta a translucidez. Mas no geral, um paciente que tem pouca exposição e repouso, certo? Pouca exposição e repouso, eu prefiro iluminar essa região incisal, ou seja, reduzir a translucidez. Outro aspecto interessante, quando nós pensamos em reduzir a expectativa do paciente, é informar o paciente que o canino é um dente naturalmente mais cromatizado e ele marca a transição dos dentes anteriores para os dentes posteriores. Se você deixa o canino no mesmo tom dos demais dentes, normalmente vai parecer que o sorriso está chapado. Então, é natural que o canino esteja um pouquinho mais de croma do que os demais dentes. Isso ocorre de uma forma muito natural no sorriso do paciente. Tá? A gente não tem que se preocupar porque isso vai acontecer no clareamento. O processo de clareamento vai determinar esse aspecto mais cromatizado, certo? Mas esse sorriso que vocês estão vendo aqui apresenta um canino extremamente amarronzado, então um croma mais elevado, um aspecto de dentina, então ele merece ser clareado. Mas no final é normal que ele tenha um tonzinho a mais do que o lateral. Certo? Então o canino tem essa peculiaridade, ele apresenta um aspecto mais cromatizado. Trabalhar o clareamento de forma conservadora e pensar no paciente como um todo antes de qualquer indicação é fundamental. Esse é um caso que Mayra indicou pra gente, nossa parceira querida. Então Mayra indicou esse paciente, ele apresentava um sorriso sem exposição e repouso. Veja que ao sorrir, né, praticamente não mostrava dente. Fatalmente, se nada fosse realizado para esse paciente, que ainda tinha, era ainda basicamente uma criança ainda, ele teria uma fase adulta muito comprometida. Então foi feito o quê? Foi feita a indicação ortodôntica, certo? Olha o aspecto inicial do paciente. Ele apresenta uma sobremordida profunda, tá? Uma projeção de dentes. Dentes projetados, não dá para pensar em fazer lentes de contato ou resina. O melhor que nós podemos fazer é indicar a ortodontia para mexer a posição, para posicionar de forma tal que nós consigamos uma reflexão de luz natural. Porque às vezes o dente é bem branco, mas não é tão bonito. Quando ele é inclinado um pouquinho para vestibular, a luz bate na incisal e dá um reflexo que não é tão natural. Então, indicado para esse caso é um tratamento ortodôntico. Vejam, foi realizado a ortodontia e com a ortodontia, a doutora Mayra ela conseguiu um posicionamento muito melhor dos dentes, certo? Ela fez uma dinâmica ortodôntica onde permitiu o crescimento do bloco alveolar posterior e assim ela conseguiu um resultado muito interessante. Nós fizemos o clareamento. Percebam o clareamento como dá uma iluminada no sorriso do paciente, como fica bonito, como fica natural. Olha o resultado do antes e do depois. E eu vou aproveitar esse caso para ilustrar um pouquinho a técnica para vocês com o vídeo.
Esse vídeo está publicado no nosso site, no YouTube. É um paciente com indicação ortodôntica, inclinação vestibular dos incisivos superiores e um sorriso baixo. Percebam uma protrusão dos incisivos superiores e uma sobremordida exagerada. Foi tratado ortodonticamente, como nós falamos, dentes com aspectos amarelados. E aí vamos à técnica. Primeiro passo da técnica clareadora, nós damos uma técnica mista, clareamento de consultório mais clareamento caseiro. Então, registro da cor é a primeira etapa. Vamos fazer uma moldagem com alginato, de boa qualidade, já pensando que esse alginato pode ser usado para, o modelo pode ser usado para o enceramento. Vejam a moldagem, uma de cada vez, não são as duas de vez, certo? Mas só para adiantar um pouquinho, tornar mais proveitoso o tempo, isso é o que nós fazemos em aula. Feita a moldagem, vamos trabalhar agora com um gesso de uma boa qualidade. Vamos vazar com cuidado para não deixar, bolhas, certo? Aproveitar esse modelo posteriormente para o enceramento, para o planejamento, para estudar o caso. Então ali, trabalhando. Enquanto vazamos o gesso, vamos para a boca do paciente, já está lá endurecendo o gesso, e vamos aplicar uma resina tipo Topdan ou algo semelhante para proteção de tecidos moles. É importante polimerizar a resina para proteção do tecido mole e com o espelhinho você olha por oclusal para não deixar nenhuma área sem proteção. Ou seja, a resina de isolamento ela sobe um pouquinho no dente, inclusive protege aquela região cervical que pode ter microtrincas, tá? E pode aumentar a sensibilidade. Então aqui manipulando um produto que a gente gosta muito de usar, que é o Whitens HP Blue, que é o peróxido de hidrogênio a 35%. Nós vamos colocar de premolar a premolar, arcada superior e inferior. Vejam, o dente está protegido com Arquiflex da FGM. Colocamos o produto em posição, hora de preparar, tá? Depois de 25 minutos mais ou menos, vazamos o gesso em forma de ferradura. Vamos usar uma plastificadora e vamos preparar a plaquinha de silicone para entregar ao paciente ao final da sessão. Então ali, colocando, fazendo a plastificação, forma uma bolha, você baixa, aciona a ação do vácuo e nós estamos com o modelinho, com a moldeirinha, certo? Bruta. Agora vamos recortar. Normalmente o recorte ele vai ser 1 milímetro aquém da margem gengival. Você pode desprezar o segundo molar. Normalmente eu corto na distal do primeiro molar. Isso é opcional. Pode até acompanhar a formatura da gengiva no momento do corte. Eu prefiro cortar de uma forma reta, 1 milímetro aquém. Ok, finalizamos a nossa plaquinha, voltamos 40 minutos. Então essa técnica é a técnica mista, consultório mais caseiro. Voltamos para o consultório, vamos remover agora o gel clareador, removendo o gel clareador, tá? Uma cânulazinha cirúrgica. Ou você pode tirar aquela parte do sugador, que vai fazer uma cânula grande. Logo depois, os 40 minutos com o HP Blue, você vai tirar a resina Topdan e vamos ensinar o paciente a usar o gel em casa. Para casa pode ser um peróxido de hidrogênio ou pode ser um peróxido de carbamida. O peróxido de hidrogênio ele vai a 6, 7,5%, algumas marcas 4,5%, depende de cada marca. E o peróxido de carbamida, ele normalmente vai de 10 a 22% também, dependendo das marcas comerciais. Nesse caso, nós usamos um White Clays a 4,5%, certo, da FGM, e conseguimos um resultado muito interessante. Vejam a imagem lateral dos dentes, como foi possível, a exposição em repouso, certo? Mas o que nós fizemos foi algo extremamente simples. O grande trabalho, nesse caso, foi da ortodontia. Olha que legal. O paciente sai de uma condição inicial, que preocupava bastante e passa a ter um aspecto final extremamente interessante. Uma vista aproximada. Olhem a translucidez. Na imagem inicial, a gente não via essa translucidez porque o dente tinha uma projeção paravestibular. Olha o halo branco que se forma na incisal. Isso dá muita naturalidade para o sorriso do paciente. Vistas laterais, mostrando o sorriso final do nosso paciente. E o que é mais incrível, percebam essa imagem.
Olha que fantástico o resultado facial do paciente. Não dá para pensar em paciente sem pensar em face. Então, no nosso dia a dia de consultório, eu trabalho em consultório já há 23 anos, tá? Com resina, considerando o tempo de faculdade, o tempo que eu aprendi tanto com Séries, com Paula, com tanta gente boa na faculdade, já são 25 anos, certo? Eu sou muito feliz em poder trabalhar com resinas compostas e poder ajudar a trabalhar sorrisos é algo extremamente agradável, é uma coisa mágica, certo? Mais mágico ainda é poder ajudar os alunos a construir esses sorrisos. Então, eu nessa coronaférias, tá? Se é que a gente pode chamar assim, eu estou muito feliz por descobrir o quanto, né, a gente pode ajudar mais com esse veículo da internet. Então, esperem que a gente vai lançar o maior conteúdo de resinas compostas que vocês possam imaginar. Para finalizar essa parte de clareamento e iniciar com a resina associada ao clareamento, um dos aspectos mais importantes que nós temos que considerar é a possibilidade de sensibilidade durante o clareamento, certo? Especialmente quando há uma exposição cervical, há uma lesão cervical não cariosa. Hoje, com o controle da doença cárie, praticamente o que a gente tem são lesões cervicais não cariosas. Sempre sugiro que vocês acompanhem o trabalho do Paulo Vinícius. Eu realmente gosto muito do tema, mas ele é fantástico, eu aprendo muito com os artigos, com o livro. E nós publicamos essa semana um artigo bem completo sobre lesões cervicais. Vale a pena, são 5 vídeos, é um trabalho de mais de 30 horas de filmagem, de tudo que vocês possam imaginar. E vocês vão conferir em primeira mão lá no nosso site, tá? Eu vou deixar o link, certo? Vocês podem também ver no Telegram. O Telegram é um canal que a gente está usando para comunicação, além do Facebook, do Instagram. O Telegram tem a vantagem da gente ter uma comunicação, uma informação mais rápida. Nós conseguimos informar todo o pessoal o que está acontecendo e realmente vai acontecer muita coisa. A gente ainda vai publicar mais 2 artigos essa semana para vocês. Vamos aproveitar bem esse período de férias, esse período de quarentena para trabalhar essas questões. Então, nesse artigo, vocês vão ter técnicas mostrando passo a passo de como trabalhar as resinas compostas em lesões cervicais. Seguindo aqui, nós também temos a possibilidade de trabalhar o clareamento em dentes que apresentam manchas brancas, tipo fluorose, tipo manchas brancas ao redor de bracts, tipo manchas brancas de hipocalcificação, geralmente acontece em um ou 2 dentes. E esses tipos de manchas, eles podem ser tratados com microabrasão, infiltração, mas aqui, só para ilustrar, o clareamento ele não remove a mancha, mas ao clarear o dente como um todo, nós temos a oportunidade de reduzir o contraste do clareamento, do aspecto amarelado do dente com a mancha branca. Léo, precisa proteger a mancha branca? Não, não precisa proteger a mancha branca. Mais branco do que branco não fica. Branco significa a reflexão total da luz, certo? Então você não protege a mancha branca. Então esse é um caso que está publicado na revista clínica do professor Baratieri, certo? Em 2005. Nós temos acompanhamento de 10 anos e às vezes o grande aprendizado, entendam, o grande aprendizado que nós temos é poder retratar os nossos pacientes. Então nós precisamos de uma geração de pacientes, de um retorno após 5, 10 anos para aprender com os nossos erros. A grande maturidade é poder aprender com o erro do colega, é poder fazer cursos e encurtar a curva, certo? E poder realmente acelerar o nosso trabalho. Vejam, depois de 10 anos o paciente retorna e nós temos a oportunidade de corrigir um sorriso gengival, foi feita cirurgia periodontal, todo o planejamento, e foi feito o aumento dos incisivos centrais, dos laterais, melhorando a curva do sorriso, a exposição em repouso e tornando mais agradável o sorriso dessa nossa paciente. Então isso é possível com as resinas compostas e realmente é fantástico. Então o clareamento pode ser associado a lesões de mancha branca e assim nós conseguimos resultados melhores e bastante conservadores. No caso que nós mostramos, se eu voltar aqui só uma imagem,
nós não fizemos nenhum desgaste para alcançar esse resultado. Importante frisar, uma estética sem desgaste é uma estética de muito mais valor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, resina composta é a bola da vez. Quem quer mudar as perspectivas de consultório, eu só vejo uma forma: resinas compostas. Por quê? Porque é tudo que a gente sonha pra gente. Uma emenda, uma restauração pequena. E vou falar mais. O trabalho artístico que nós desenvolvemos em um dente com resinas compostas nos permite cobrar mais caro do que uma cerâmica. O laboratório, os técnicos que nós temos no Brasil, no mundo, eles têm alto valor, certo? Os ceramistas, os protesistas, todos eles têm muito valor. Mas quando você é o artista e você constrói um sorriso com resina composta, você também tem um alto valor. E se nós produzimos um resultado incrível e nós damos 3 a 4 anos de garantia nesses resultados, assumindo qualquer problema que venha a ocorrer, nós passamos a ter o direito de ser bem remunerado por esse trabalho. E o paciente, com o tempo, entende que o bem remunerado, ainda assim, é muito barato. O que é caro é o que a gente entrega e não vale. O que a gente tem a certeza que vai durar tem um valor imenso. E um dos piores desafios do consultório é trabalhar apenas um dente. Esse caso, por exemplo. Ou melhor, não trabalhamos apenas um dente porque percebam que existe um desvio do eixo do dente e o 21 está mais largo do que o 11, certo? Então nós tivemos que trabalhar também a unidade 11 e os demais dentes para fechar algum diastema. Aspecto inicial: se esse dente não tivesse uma resina e fosse possível clarear, tivesse com a anatomia muito próxima do dente vizinho, nós faríamos o clareamento inicial apenas dele. Mas a ideia, como já existe uma resina, é clarear todos os dentes, trazer para a cor mais clara possível, certo? E a partir daí fazer o trabalho em resinas compostas. Esse caso é um caso realizado no nosso curso exclusivo, que vai agora para a 3ª turma. É um curso incrível, certo? Então, a 1ª e a 2ª turma, pessoas que são grandes amigos que a gente construiu e pessoas hoje que trabalham no mais alto nível, assim, depois a gente vai citar o nome da galera, certo? E são pessoas que eu tenho hoje um apreço muito grande e fiquei muito feliz em tê-los como alunos. Então, esse caso foi feito nesse curso. Perceba o aspecto inicial. Foi feito clareamento. Sempre o clareamento vai iluminar mais os dentes, vai ajudar nesse processo. E olhem que resultado incrível. De uma forma conservadora, nós projetamos um pouco os dentes. O preparo ele foi basicamente a remoção da resina composta na unidade 21. Na unidade 11, vejam que nós invadimos um pouquinho a unidade 21, nós lixamos um pouquinho aquela mesial, tá, do 11, certo? Para conseguir um dimensionamento melhor dos dentes. Então foi também aumentado um pouquinho a incisal dos dentes, certo? E nós conseguimos esse resultado, tá, que vocês têm aí. Agora mostrando uma vista lateral. Nessa vista lateral, notem que nós temos um aspecto, uma curva muito agradável, sem excesso de textura nos dentes. A gente não texturizou de forma inadequada, demasiada. Outro caso clínico, então você tem uma associação de um dente escuro com a possibilidade de aumentar. E aqui um caso onde nós fizemos o quê? Esse paciente que foi tratado por Mayra junto com Eduardo Zobel e Pedro Berenguer, fizeram a ortodontia e a cirurgia ortognática. E vejam como nós conseguimos uma curva muito agradável do sorriso para esse paciente. Basicamente, clareamento foi realizado, certo? E aumento apenas nos incisivos centrais. Então, clareamento e aumento apenas nos incisivos centrais. Vejam que a curva fica muito mais agradável. De uma forma muito conservadora, um resultado de mais de 10 anos de acompanhamento. E um caso clínico, agora o passo a passo da técnica para ajudar vocês. Então, primeira etapa, dentes onde está indicado restaurações estéticas. Fizemos um clareamento prévio, então foi feito o clareamento prévio desse dente.
Foi feito também uma cirurgia periodontal. O professor Sandro fez a cirurgia pra gente. Vejam que o aspecto inicial, o 21, ele estava com a gengiva, a margem um pouco mais baixa do que o 22, certo? Fizemos uma pequena correção e ficou praticamente no nível. O ideal era que conseguisse um triângulozinho, que conseguisse aumentar um pouquinho mais, só que não era possível pelas dimensões do dente. Então foi o limite que Sandro pôde trazer para a gente, mas suficiente para um resultado estético. Então, feito o clareamento, observem no canino a mudança do croma, como há uma melhora. Aspecto inicial, o dente foi clareado, aspecto do clareamento. Nós fizemos, Felipe fez para a gente enceramento, todo o planejamento do caso. Etapa de seleção da cor, então selecionando a cor, certo? Normalmente uma cor mais saturada para a cervical e uma cor mais luminosa para o terço médio, certo? Então a escala de cor que nós usamos foi uma escala de cor da Vita. Próxima etapa, isolamento do campo operatório. Tem que ser absoluto? Não. O isolamento pode ser relativo em alguns casos, mas nesse isolamento nós fizemos com um lençol da Higienic ou Roeco, certo? Depende do país, você pode ter uma ou outra denominação. E antes de começar a restauração, tá, quebramos alguns ângulozinhos com um disquinho Softlex, pode ser um disco Diamond Pro, pode ser um disco mais abrasivo da Care, qualquer um deles é suficiente. E passamos uma lixinha, por exemplo, uma lixa como essa aqui, ó, tá? Uma lixa, onde essa lixa ela nos permite limpar a proximal. Então, pedra, pomos e água não vai chegar naquela região. Então, às vezes você passa uma lixinha sem romper o ponto de contato, certo? E você limpa aquela região e vai conseguir uma adesão melhor. Então, a lixa que pode ser mais abrasiva ou menos abrasiva. Normalmente aqui a gente usa uma lixa de média abrasividade com a parte serrilhada no meio. Então, essa seria a ideia. E aí nós limpamos, fazemos uma profilaxia, eliminamos algum excessozinho de esmalte. Próxima etapa. Esse caso clínico é um caso que nós fizemos em conjunto com Felipe, Paulo Henrique, Priscila, Roberto, nossa equipe querida, também citando aqui Brunão e Rosário. Mas esse caso clínico foi publicado, foi o primeiro capítulo do livro do CIOSP de 2016, se eu não me engano. Vou ficar devendo essa informação, mas nós vamos disponibilizar para vocês de forma de e-book na sequência no nosso site. Então não deixem de acompanhar esse trabalho, vão lá, se inscrevam, porque é um trabalho que vai ajudar no consultório. É um trabalho muito honesto que a gente está fazendo. Então, primeira etapa aqui, profilaxia. Logo nós partimos para testando a guiazinha de silicone, onde nós moldamos o modelo de gesso encerado e temos essa barreirinha, essa matriz palatina para trabalhar. Testou, tudo ok, isso facilita muito, porque o trabalho que nós fazemos com resina é um trabalho de 6, 8, 10 horas. Um trabalho que encaixa com o momento atual, certo? Um trabalho que você vê no consultório, um trabalho de alta rentabilidade, você consegue oferecer mais do que ganha, inclusive, certo? Mas que você consegue reduzir riscos por trabalhar com um paciente apenas, certo? Então você vai trabalhar um turno inteiro com o paciente. Não é o momento, se não estamos permitidos para isso, mas quando voltar, se vocês voltarem trabalhando bem com isso, com certeza vai mudar as perspectivas, certo? Temos alguns cursos para vocês, curso exclusivo, curso de verão. A turma do curso de verão está lotada, 4 a 8 de agosto, espero que possamos começar. E o curso exclusivo, no final do mês, estamos aguardando. Caso seja necessário, vamos adiar algumas semanas, mas vamos ter essa turma também. Bem, condicionamento ácido, com ácido fosfórico de canino a canino, certo? Hoje nós temos trabalhado muito de lateral a lateral e depois de finalizar os 4 dentes, nós partimos para os caninos, certo? Essa é a ideia. Então, ácido, não dá para economizar em ácido, porque a área sem ácido é a área que vai ter uma adesão pobre. Hoje, com os adesivos autocondicionantes, nós usamos aí o AMBA Universal da FGM, o AMBA APS, com esses adesivos, essa categoria de autocondicionantes, adesivos universais, melhor dizendo,
você consegue, nas áreas onde pode não ter tocado o ácido, ainda assim uma adesão. Isso é interessante. Mas o condicionamento ácido em esmalte é indispensável. Certas técnicas mostram que em esmalte é indispensável. Sobre adesão e sobre clareamento, eu sempre recomendo que vocês deem uma olhadinha nos artigos e nos estudos do Logécio. Alessandro Logécio, excelente, um grande amigo e uma referência para a gente também. Bem, próxima etapa, vamos aplicar o adesivo, está ali aplicando. Uma grande vantagem do Amba Universal APS é que ele tem uma coloração mais incolor, ou melhor, ele não tem uma coloração. Isso faz com que haja uma confusão inicial menor, porque o outro tem um aspecto mais amarelado dos outros. Mas ainda assim, depois que começa a trabalhar, esse aspecto amarelado ele desaparece, não vai interferir na cor. Qualquer um deles pode ser utilizado. Essa é uma vantagem, Importantíssimo ter um bom fotopolimerizador. Aí eu recomendo para vocês o Valo da Ultradent ou o Blueface da Ivoclar. Certo? São dois excelentes fotopolimerizadores. É bom fotopolimerizar de forma adequada todas as superfícies, certo? O mais importante é entender que um trabalho desse não é um trabalho de 2 horas, é um trabalho de, no mínimo, 5, 6 horas. E quando nós temos que remover resina, é mais complicado ainda. Remover resina tem que ser devagar, para não ferir o esmalte, exatamente como a gente quer para a gente, economizando todo o tecido. Próxima etapa, eu vou aplicar a resina, certo? Na matrizinha de silicone, está ali sendo aplicada a resina sobre a matriz de silicone. Vejam a translucidez. Nós colocamos também um pouquinho de dentina, cor de dentina e cor translúcida, foi a UD1 da Enamel, da Misseri, uma resina italiana, e uma Trans 30 da Empress. Gente, resina tem que aprender a mesclar. Tem que entender qual a melhor dentina capaz de mascarar a emenda, qual o melhor translúcido que tem a resistência, que consegue dar uma translucidez sisal, e qual esmalte que consegue um brilho duradouro. Isso é trabalhar com resina. Veja na imagem da direita, que está abaixo de mim, o aspecto oclusal, uma camada bem fina da Trans 30 sendo empregada. Próxima etapa, ali trabalhando com a resina já de dentina. E aí eu vou, depois que eu trabalho com a cor de dentina, fazendo os mamelos, ali os mamelos já preparados, nós vamos trabalhar com a Trans 30 apenas naquela região incisal. Léo, eu posso fazer incremento de Trans 30? Não, é um incremento único. Cada incremento é uma dobra de resina sobre outra resina e vai determinar essa dobra bolhas no momento do polimento. E bolhas representam um dos principais problemas relacionados às resinas compostas, certo? Bolhas representam um dos principais problemas. Vejam que há um volume maior da resina Trans 30. Próxima etapa, trabalhando o incisal light da Cosmident, é uma resina com alta sensibilidade à luz. Não trabalhamos resina composta com a luz direto no dente. Tá? Se for uma luz amarelada, incomoda a vista. Eu trabalho muito na sombra. O segredo de trabalhar bem com resina é ter luzes alternativas que permitam visualizações. Descansar a vista. Não adianta você ter um foco muito potente, porque aquilo ali vai atrapalhar a sua vista. Certo? Então a gente precisa entender que por muito tempo a gente fica focado, tem que desenvolver esse senso artístico também nos nossos cursos, a gente vai passar para vocês. Então aqui mostrando, finalizada a aplicação da resina, mais importante ou tão importante quanto essa etapa é a etapa de acabamento e polimento. No acabamento e polimento é fundamental trabalhar com lixinhas Eptex, certo? Ali trabalhando com a lixa Eptex. Nós gostamos muito da segunda em abrasividade. Não adianta que essa lixa ela não foi feita para remover excessos grosseiros. Então, para passar com a lixa, veja o truquezinho que a gente coloca aqui. Você coloca o fio dental no ponto de contato e logo depois chega perto com a lixa, passa o fio dental junto com a lixa e aí você consegue passar. Se você pensar passar na força, na ignorância, brincando aqui com vocês, você acaba partindo essa lixa, certo? Então é importante entender onde ela passa, ela dá um aspecto liso, ela consegue um efeito muito interessante
E essa lixa ela não é reaproveitável, é uma lixa que você vai tirando os pedaços e vai realmente utilizando. Segue a etapa de acabamento, texturização dos dentes, tá? Aí já com Paulo Henrique, com Felipe, trabalhando esse detalhe da texturização, uma broquinha multilaminada, tá? Sempre equilibrando para não deixar excessivo o aspecto de textura, tá ali mostrando a texturização horizontal, então a vertical, não deixem sulcos muito evidentes. Finalizando ali com um pré-polimento, as borrachinhas da DH Pro são fantásticas. E para finalizar, uma pastinha de polimento, uma Diamond Excel. Um truque bem interessante, você pega um fio dental Superfloss Ogum, tá? E lixa a proximal como se estivesse engraxando aquela região com a pastinha. Você aumenta, tá, o polimento daquela região, fica bem interessante. É um truquezinho bem bacana também. E o aspecto final, aspecto bastante natural. Vejam que no nosso curso, na nossa aula, no nosso trabalho, a gente mostra muita foto frontal, fotos bem posicionadas, tá? Não que eu não goste de fotos artísticas, adoro. Mas a foto bem posicionada, ela mostra detalhes reais. Quando você percebe uma foto muito plastificada, geralmente a gente está escondendo alguma coisa de vocês. Então, vejam que a gente tenta trazer para vocês uma foto que você pode ver a dimensão, pode comparar um dente com o outro, pode comparar a gengiva. Então, esse é o aspecto para uma melhor avaliação. E o mais importante em qualquer trabalho estético é recuperar as guias. Vejam esse caso, foi feito o aumento do canino, nós recuperamos as guias e mais ou menos uns 2 anos depois nós fizemos um reparo na unidade 13, canino é assim, às vezes tem algum reparo para ser feito, mas depois de mais ou menos 4 anos, a gente percebe que o caso ainda está maravilhoso, não tem maiores problemas, a cada ano é feita uma manutenção, a cada 2 anos, e está sem nenhum grande problema nesse paciente. Isso porque nós conseguimos recuperar a guia. Percebam na imagem de cima que o lateral, antes da restauração, apresentava um desgaste. Então, ao aumentar, veja na imagem inferior, que há uma desoclusão liberando os caninos. Há uma liberação do canino. Mostrando agora a protrusiva, sempre tentando a maior quantidade de toque simultânea nessa excursão protrusiva. E o aspecto do caso finalizado, percebam como era, como ficou. Certo? Um trabalho realizado em equipe. A melhora com o clareamento que nós conseguimos. Essa foto eu acho que é bem interessante. Tá? Uma foto lateral, mostrando os mamelos, os detalhes de translucidez. Saindo desse caso clínico, vou mostrar aqui 3 casos clínicos resolvidos exatamente, certo? Resolvidos por nossos alunos do curso exclusivo. Então, aí, a galera massa, Sejão, Catiúcia, Jobson, Ludmila, Amanda, Dessa, Bianca, Letícia, Camila, Juliana, Joglas, Rafael, Juliano, Paulo, Leane no primeiro curso, Fabiano, Ellen, então um pessoal que a gente teve a oportunidade de produzir sorrisos juntos, fantástico. Ricardo, Cris do Rio. Então realmente foi algo muito bacana a gente poder trabalhar com esses pacientes, certo? Ana também, então acho que eu lembrei da maioria do pessoal. Esse caso feito na segunda turma, vejam o fechamento de diastema. Léo, mas o indicado não seria horta? Seria, mas você pode, a partir da restauração realizada, fazer agora lixar um pouquinho e fazer a ortodontia, certo? Não atrapalha em qualquer momento. Foi restaurado apenas os 2 centrais e olhem a melhora, tá? Um pouquinho largo, mas muito melhor do que antes. Olha que caso incrível, feito pelos alunos. Então realmente eu fico mais orgulhoso, mais feliz assim, quando os alunos produzem esses sorrisos, compartilham com a gente. Olha que legal, olha a exposição em repouso, o aspecto da resina. Casos feitos pelos alunos. Um último caso. Esse caso foi feito ao vivo na turma.
esse paciente é um paciente querido, um grande amigo, então ele nos permitiu exatamente fazer ao vivo para os alunos, para os 14 alunos, 15 alunos da nossa turma. E ele apresentava um canino, um lateral que talvez merecesse um recobrimento radicular, só que isso não era visível no sorriso, porque o sorriso era baixo. E a exposição era muito pequena. Vejam que foi feito o clareamento e o que nós conseguimos de resultado, tá, com resina composta. De uma forma muito agradável, muito conservadora. Isso é incrível. A gente poder alcançar resultados como esse é algo realmente incrível. Eu vou agora aqui abrir para vocês, tá, para comentários. Guto, um grande abraço para você. Deixa eu ativar aqui os comentários. Bem, como de praxe, para finalizar, nós vamos, antes de responder as perguntas, nós vamos tocar para vocês uma musiquinha, certo? Eu acho que esse momento de música, eu sou aquele tipo de cara que eu sempre gostava de ir pro atacadão do disco, Aqui Disco, a modinha, comprar um CD, comprar Ó quem tá aí, Gutão, beleza? Rapaz, você vai dar uma canja pra gente aqui. Eu vou tocar uma música, eu vou fazer o seguinte, tá? Topa? Você vai agora tirar o pijama, tá? Porque você não vai aparecer assim. E depois que eu tocar essa música, você vai entrar com a gente para tocar aquela música sertaneja, Guto César, e vai ficar bacana. Grande abraço, Fred, nossos queridos alunos aí, queridos pacientes. Então vamos tocar uma música para vocês, certo? Deixa eu pegar aqui o violão. Essa música ela tem a ver também com o momento atual. Mas vai ter um momento que eu não vou ter como trazer músicas relacionadas ao momento atual. E vamos tocar simplesmente por gostar de música, por gostar disso aí, tá bom? Então vamos lá. Uma música que fala exatamente nesse futuro que pode ser melhor e que a gente acredita que vai ser melhor. Então vamos lá. Vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação do que tem direito, do firmamento ao chão, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, voa mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Abraço, Alexandre. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação do que tem direito, do firmamento ao chão, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Parabéns, Bianca. Marlúcio, grande abraço.
Alexandre Vilela. Gente, então vou passar aqui agora, vocês vão conhecer um trabalho maravilhoso. Quem não conhece ainda do Guto, realmente vale a pena. Vou convidá-lo aqui para ele, antes de finalizar a live, fazer uma participação. Se eu colocar aqui ele no transmitir ao vivo, você consegue solicitar para... Pronto, já achei aqui. Essa música eu coloquei para... Tá guardando o seu sinal. Então essa música que eu toquei, grande abraço, Guto. Tirou o pijama, cara? Tirei, bicho. Tive que ir lá no penteado do cabelo, que eu tava dormindo já, meu velho. Capricha aí que essa galera é mais do que especial, viu? Ó, você tem 4 minutos, certo? Pra tocar uma música bem legal pra gente, viu? O pessoal aí, Letícia, o pessoal da turma que você participou, tá presente. Grande abraço, meu irmão. Queria parabenizar primeiro o trabalho feito, lógico, né? Fiquei feliz pra caramba com esse trabalho feito. Todos os alunos que fizeram, você também, junto com o Felipe, foi massa, viu, velho? E vamos tocar uma moto que a gente só tem pouco tempo, né? Vamos lá. Com a hora a gente finaliza. A gente tocou junto aí, uma que fala muito como o processo está sendo hoje com essa pandemia, né? Com todo mundo parado. A gente tem que andar devagar sempre. Vamos lá? Devagar sempre. Eu ando devagar, porque já tive pressa e leve esse juiz, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder lutar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou seguir os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Bom demais, viu, velho? Meu irmão, vontade de dar um abraço em você, por enriquecer nossa live. Pô, cara. Foi bom Beleza, demais. viu? Eu já estava acompanhando desde o início, viu, filho? Vamos dedicar isso aí para todas as mães do Brasil, né? Minha mãe, a mãe dos meus filhos, aniversariante do dia, tá? Antes, menino. Nossos queridos alunos, Marcelo, Sandra, tá? Gutão, muito obrigado. Um bocado de aluno, gente boa que tava lá, cara. Felipe, vocês são sensacionais. Nota 1000, nota 1000, nota 1000. Tá, grande abraço para você. Depois vai falar assim, um beijão para essa galera toda aí. Obrigado, cara. Pra vocês, viu? Você canta muito, viu? Vamos marcar pra gente fazer uma live só de música. E vamos aproveitar esse ano, vamos se encontrar no Forró do Esfrega, né? Não São João, mas logo assim que liberar, a gente tá lá. Valeu. Valeu, papai. Abraço, amigão. Alô, meu querido. Valeu, Léo. Pessoal, de volta aqui. Nós temos 3 minutinhos para finalizar a live. Vou responder algumas perguntas aqui. Vamos lá. Resina microparticulada é mais indicada pela manutenção do brilho a longo prazo como camada superficial? A resina microparticulada ela tem uma manutenção muito boa, algumas com melhor qualidade, como a microfio, certo? Talvez seja de melhor qualidade.
Hoje as indústrias elas estão investindo pouco na microparticulada e nós temos resinas de cargas nanoméricas, como por exemplo a Vitra, a Stellite, que são também fantásticas e já praticamente podem ser usadas em conjunto com essas resinas, certo? Outra pergunta aqui. No fechamento de astema, você sempre cobre toda a vestibular fazendo uma faceta para evitar linhas de união entre dente e resina? Isso é muito importante. Se o fechamento ele vai incluir um revestimento na oclusal, é de se pensar revestir totalmente, certo? Por quê? Porque quando você reveste totalmente, você elimina o inconveniente de, na emenda, ao ter uma pequena recidiva do clareamento, 20%, 30%, ficar mais visível com o tempo, certo? Mas se for um diastema muito pequeno, não, você não faz, você vai ser mais conservador, tá bom? Eu vou encerrando, Paulinho, meu irmão querido, vou encerrando com muita alegria, tá? De poder ter estado com vocês. Grande beijo, que acabe logo essa pandemia, que nós possamos voltar mais fortes.